motivo de profundo sono, enquanto a prática ou o culto, a reunião de Paulo se prolongava, caiu do terceiro andar abaixo, de onde o levantaram morto. Então Paulo desceu e debruçou sobre ele, e o abraçando ao redor disse: não vos turbeis, pois a sua alma ainda está nele. Então subiu, partiu o pão e comeu, e falou-lhe até ao romper do dia, e logo partiu. Amém. Poder sentar, glorificando a Deus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, é uma mensagem bem conhecida, que nunca ouviu falar, do jovem Eutico. Quando Paulo está em suas viagens missionárias, a Bíblia nos relata que, chegando a uma cidade chamada Troades, ele foi fazer um culto em um cenáculo. Preste bem atenção que Paulo, ele nunca gostou de fazer os seus cultos numa dimensão baixa. Paulo sempre gostou do nível do seu culto em dimensões altas. Paulo nunca gostou de pregar a palavra do bom mestre, daquele que o encontrou no caminho de Damasco, daquele que apareceu a ele, daquele que disse: eu sou a quem tu persegue, aquele que o libertou Paulo, aquele que Paulo levou 14 anos afastado da igreja primitiva, porém próximo de Deus, aproximado de Jesus. Paulo agora sabia que a dimensão dos seus cultos não poderia ser na câmara de baixo, sim na câmara de cima. Paulo é um tipo de pastor, meus amados e queridos irmãos, que não gosta daquele culto normal. Paulo é aquele pastor pentecostal que gosta de culto alvoroço, avivado. Ao contrário, irmão, Paulo é o tipo daquela viúva, quando Eliseu pergunta para ela: o que tu tens em casa? Ela disse: a tua serva não tem nada senão a botija de azeite. Paulo é o tipo da viúva que tem: eu não tenho muita coisa em casa, mas o que eu tenho certeza que serve para o que vai acontecer aqui nessa noite. O que é que tu tem? Eu não tenho muita coisa em casa. Talvez você esteja dizendo: a única coisa que me resta em casa saiu deste culto é dor, é sofrimento, é a única coisa que eu tenho. Não, você não tem dor, você não tem sofrimento em sua casa, você tem uma reserva de azeite, você tem algo que chama a atenção de Deus, você tem algo que chama a atenção do mestre, você tem algo que te aproxima.
ensanguentada. Isso demonstrava que seria vitória, bênção por um ano. É sinal que Deus tinha recebido o sacrifício. Então Paulo está nessa dimensão. Às vezes a gente lê as cartas aos Coríntios e não entendemos, porque Paulo não estava no cenáculo na última ceia. Paulo não estava com o discípulo na última ceia. Mas quando eu chego em 1 Coríntios capítulo 11, 23, eu vejo Paulo dizendo algo interessante, porque eu recebi do Senhor. Ele não estava, mas recebeu. Não, você não entendeu. Segura que lá vai. Talvez você não está, mas você recebeu. Talvez você não está ligado, mas você recebeu. Paulo ele disse, porque eu recebi do Senhor. E na noite que ele foi traído, tomou o pão e havendo dado graça ao pastor. Paulo entende esse negócio. Paulo sabe que para entender as coisas de Deus, ou se desligamos dessa terra, ou não entendemos, porque as coisas espirituais se decidem espiritualmente, é diferente das coisas carnais. Aí Paulo começa no capítulo 20 de Atos, descrevendo tudo o que estava acontecendo. Quando ele chega no verso 7, ele vai dizer: e no primeiro dia da semana, nós, os discípulos, nos congregamos para partir do pão, ou seja, é um culto de ceia. Não é um culto qualquer, é um culto de renúncia, lá vai. É um culto que chama para a esperança. O culto que Paulo está pregando não é um culto qualquer, não é uma reunião qualquer, é uma reunião que Paulo vai dizer. Ele disse, ele falou, e escrito está: aquele que não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Paulo entende desse negócio, ou seja, o primeiro dia da semana é um culto magnífico. É um culto que nos coloca no canto da parede. É um culto que nos chama para responsabilidade. É um culto diferente. É um culto, aleluia, aonde a gente vai ver o pão sendo levantado e partido. A Bíblia vai dizer que Paulo, que haveria de sair no dia seguinte, falava com eles. E quando ele falava, quando ele pregava, diz que o culto foi até a meia-noite. Até que horas? Eita, meia-noite. Meia-noite Deus apareceu a Abraão dizendo: Abraão, não temas, eu sou o teu Deus, eu sou o teu grandíssimo galardão. Meia-noite Jacó atravessou o val de Jaboque, morreu Jacó e nasceu Israel. Meia-noite estava Moisés com os demais povos de Israel de frente ao Mar Vermelho, diante do exército de Faraó, e Deus disse: eu vou fazer um milagre. À meia-noite, oh glória, as muralhas de Jericó foram para o chão. À meia-noite Paulo está no culto, está pregando. E a mensagem de Paulo, meus queridos, não é uma mensagem furreca, como eu digo. É uma mensagem que traz conserto. É uma mensagem que traz edificação. É uma mensagem que mostra a cruz no começo, no meio e no fim. Você não entendeu? Lá vai eu de novo. A mensagem de Paulo mostrava a cruz no começo, no meio e no fim. Porque quem quer estar diante de Cristo tem que entender que o começo da jornada é no pé da cruz, o meio da jornada continua no pé da cruz, o final da jornada é entregando a cruz no Gólgota
sou a luz do mundo. A vida do homem pode estar em treva como for, mas quando a palavra entra na vida do homem, o cenário muda de escuridão para clareza. Paulo vai dizer no texto: e havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos. Ou seja, se há luz, não tem como ninguém se perder. Não, eu saí da igreja porque a mensagem que o pastor pregou veio indireta para mim. A palavra de Deus, precisamos entender que ela serve para definir o que está na nossa alma, no nosso espírito e no nosso corpo. Ela serve para corrigir, ela serve para renovar, ela serve para disciplinar. Porque aonde a palavra de Deus é pregada, não há treva, há luz. O cenáculo está iluminado. Tem luzes no cenáculo. Não tem como ninguém se perder, Elias. Não tem como ninguém desviar, a não ser se tiver alguém na janela. Dá uma cutucada no teu irmão e pergunta para ele: onde é que tu se encontra no culto, rapaz? Agora pergunta para você mesmo: aonde eu me encontro no culto? Irmãos, o culto aonde o pastor Paulo está pregando, a gente não pode de maneira nenhuma querer ficar na janela. Primeiro, janela não é porta. E quem quer sentir a renovação de Deus não pode ficar na janela. É necessário entrar pela porta. Jesus, ele disse: aquele que entra por outro lado no curral é ladrão ou salteador. O verdadeiro pastor, ele não entra pela janela, ele não entra pelo fundo, ele entra pela porta. Quando Naamã foi se encontrar com Eliseu, a Bíblia vai dizer que Naamã não entrou pela janela. Ao contrário, Naamã parou na porta. A Bíblia vai dizer no livro de Gênesis que ao meio-dia Abraão estava na porta da tenda e de repente ele viu 3 varões se aproximando dele. A Bíblia diz no livro de Gênesis que Jacó teve um sonho ao qual ele viu uma escada que ia do topo da terra, do pé da terra até o topo do céu, e anjos descia e subia, e da porta saiu uma voz: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac. Jesus, ele disse: entrai pela porta estreita. Tem gente querendo entrar pela janela, mas pela janela não tem como entrar. É necessário entrar pela porta. E um certo jovem chamado Eutico estava sentado na janela. Quem está sentado na janela tem permissão para olhar o que está do lado de fora. Não, de novo, você não entendeu. Quem está sentado na janela tem permissão para olhar o que está do lado de fora. Às vezes quem está sentado na janela não vai entender o motivo da adoração. A Bíblia diz que a filha de Saul, Mical, estava na janela quando Davi estava trazendo a arca do Senhor para Jerusalém. A Bíblia disse que Davi se descarregou da sua coroa, da sua roupa magistral, e começou a dançar, a bailar com os seus soldados. E Mical, por estar na janela, disse: como é que pode este rei fazer isso? Cuidado, rapaz, quem está na janela não concorda com o tipo de adoração que você dá, porque está olhando para o lado de fora.
os espia pela janela. Mas, irmãos, a janela aqui no texto está dizendo que se eu permanecer nela, eu vou ficar vendo as coisas que estão do lado de fora. Davi não quis ir para a guerra, disse: eu não vou para a guerra. Mas Davi, ei, é tempo de guerrear, é tempo de manusear a espada, é tempo de levantar o escudo, é tempo de usar lança, é tempo de usar capacete. Davi disse: não, eu não vou para a guerra. E de repente Davi subiu para o pináculo e, olhando pela janela, viu alguém que estava despida, chamado Batseba. Dá uma cutucada no teu irmão, diz: cuidado com o que você vê do outro lado da janela. Do outro lado da janela pode trazer algo que te machuque, que te destrua. Do outro lado da janela pode ser o fim do teu ministério. Do outro lado da janela pode ser a frieza para a tua vida ministerial, espiritual. Eu digo, está na janela. Quem está na janela, irmão? A janela gera sono profundo. E quem dorme profundamente corre o risco de cair. Às vezes a queda é tão terrível que gera morte. Veja comigo, e o certo jovem estava sentado na janela e dormiu de um profundo sono. Não tem como estar num culto como o culto de Paulo, na terceira dimensão, e dormir profundamente. Ele só dormiu porque estava na janela. O que é isso, pastor? Eu não sou nem cristão, nem sou do mundo. Eu estou no meio. A Bíblia diz: eis que tu não é quente e nem frio. Dera se tu fosse quente ou frio, mas tu é morno, e morno da Hausna. Isso quer dizer, se tu é morno, eu vou te vomitar. Geração de crente morno. Eu vou ficar por aqui. O que der, deu. Se não deu, amém. Se deu, amém também. Não. Se você está focado na palavra de Deus, não tem esse negócio de ser frio. Você tem que ser quente, fervoroso. Pastor, e se tiver alguém gelado, não se preocupe. Se tiver gelado, ele faz você aquecer. E Paulo, irmãos, continuou com a prática do culto, continuou pregando, cultuando. Tem alguém na janela, eu vou continuar pregando. Tem alguém na janela, eu vou continuar adorando. Tem alguém na janela, eu vou continuar onde eu estou, eu não posso descer. Ai, ai, ai. Vou dizer de novo, aleluia. Ele é um varão valoroso, ele tem respeito do general, Deus deu vitória para ele, só que ele tem um porém na vida, ele é leproso, está na janela. Porém tem um detalhe, tem alguém que está pregando que não pode descer, mas ele que está na janela, está dormindo, sim, sono profundo, e Paulo continuou pregando. Irmãos, pare para analisar. Um culto como o culto de Paulo, alguém dormindo profundamente, a Bíblia vai dizer que ele estava no terceiro andar. A queda é violenta, a queda gera morte. A queda traz sérios riscos de você perder a salvação. A
não posso descer agora. Eu estou no culto. Eu não posso parar o culto agora. Mas Paulo caiu. Sim. Quem está na janela está submisso à queda. Quando Paulo termina o culto, irmão, então Paulo desce, debruçou em cima do menino, o abraçou e disse: não vos turbeis, ou seja, não temais, não fique com medo. Eu tenho uma solução para isso aqui. Não, você não entendeu. Só diz não tema para alguém que tem a solução para o problema. Jesus disse para Jairo: Jairo, não temas. A menina não está morta, só dorme. Só abre a boca para dizer não temas quem tem a atitude de saber em que nível se encontra espiritualmente. Disse Paulo: não estude. E o interessante do texto é que Paulo vai dizer o seguinte: pois a sua alma ainda está nele. Elias, se a alma ainda está nele, é a solução. Se a alma ainda está nele, tem como trazer de volta. Se a alma ainda está nele, há a solução de reavivamento. Abacuque disse: ouvi a tua palavra, estou atemorizado. Aviva a tua obra, ó Senhor, e no meio dos anos fazei-a conhecida, e na tua ira lembra que tu é bendito em misericórdia. O mesmo Deus chegou para Ezequiel dizendo: pode esses ossos reviver. Ezequiel disse para Deus: Senhor, se tivesse pele e alma, eu sei que teria solução. Porém é o seguinte, tu sabe, estamos no meio de um vale de ossos. Aí Deus disse: então profetiza. Paulo disse: não estude. A alma dele ainda está. Diga: caído, mas não morto. Diga: qual o mistério? O mistério é que às vezes, irmão, a gente critica demais quem está no mundo. Enquanto Paulo disse: aquele que está de pé, olhe para que não caia. Não existe super-homem nem super-mulher. Não tem esse negócio que de quem prega mais, de quem canta mais. Não tem quem mais tem unção, quem é que tem menos unção. O que importa aqui é manter os seus olhos fixados no autor e consumador da tua fé, que se chama Jesus Cristo, o Nazareno. O que importa para nós nesse tempo, irmãos, é continuar a corrida até chegar à premiação de homens e mulheres santos de Deus. Então a alma reviveu. E o que é que Paulo faz? Vamos voltar para o culto. É noite de vigília. Eu só dei uma pausa no culto. Vamos voltar. Diga assim: pastor, por que Paulo voltou para o culto? Porque aquele jovem recuperou a vida e precisava se alimentar de uma nova vida. Paulo sabia, irmão,
entende disso. Paulo sabia disso. E Paulo sobe novamente para o culto, partiu o pão e comeu, e continuou falando até o romper do dia, e logo partiu. E levaram o jovem vivo e ficaram grandemente consolados. Diga, o que é isso? Tem que acontecer algo diferente no nosso culto. Não. Esse negócio de foi fraco. Tem que acontecer algo diferente nos nossos cultos. Esse negócio do culto da mermice, irmãos, é modo. Tem que acontecer algo diferente. Algo tem que acontecer. Aqui foi preciso alguém cair da janela. E a Bíblia diz que o jovem voltou vivo para casa, alimentado, sustentado, para a honra e glória do nome de Jesus. E a Bíblia diz que eles foram consolados. Irmão, a queda de alguém traz o consolo também para alguém. Pastor, confundiu a minha mente. Quer dizer, se alguém cair, vai trazer consolo para mim? Sim, porque se você vê o teu irmão caído, ajuda ele a se levantar. Dá um braço amigo. Faz ele se levantar. Deixa esse negócio de semblante caído para lá. Levanta o teu semblante. Quem te trouxe de novo para o culto foi alguém superior que conhece bem o bom samaritano. E o bom samaritano ama pegar pessoas meio mortas, colocar em sua cavaradura, colocá-lo dentro de uma estalagem, e ele mesmo aquela noite voltar a cuidá-lo, deixar lá e ainda deixar um denário lá para que mantenha o cuidado daquela alma. E aquela pessoa que estava morta agora está viva e serve de consolo. Está consolando. Aonde ele vai, alguém vai dizer: olha, eu vi esse menino cair da janela, eu vi esse menino morto embaixo, porque foi do terceiro andar, mas agora está vivo. Às vezes a queda é importante nas nossas vidas, sabe por quê? Para a gente voltar à vida que nós tínhamos de santidade, oração, voltar a clamar, oh glória, aleluia, aleluia. Estou sentindo a graça aqui. Às vezes, irmãos, a gente deixamos isso de lado e esquecemos de morear, esquecemos do altar que levantamos. A Bíblia diz, irmão, que Abraão é um levantador de altar. Todas as bênçãos que Abraão recebia, ele levantava um altar. Ele recebeu Ismael, levantou um altar. Saiu do Egito, levantou um altar. E foi levantando altar, até Isaac nascer. Quando Isaac nasce, Abraão não ergue altar. Abraão cria um box. Abraão agora coloca teu coração em Isaac. A bênção agora é mais importante do que o altar. E quando Deus percebe isso, Deus chega no capítulo 22 de Gênesis
Cuidado, não ficamos na janela. Saímos da janela e entramos pela porta. Entramos pela porta andando, não sendo carregados. Vamos parar, irmãos, que não é mais tempo disso, de esperar alguém nos proporcionar para a gente fazer algo para Deus. Morto para dizer, aviva aí, rapaz. Não, saia da janela.